A paz do Senhor Jesus, irmãos. Bem-vindo ao canal Vem pra EBD da revista CADB. Nós estamos estudando a lição de número 7, que é a mulher adúltera e o cego de nascença. Esse aqui é o bloco 3, que nós vamos discorrer agora sobre a cura do cego de nascença. Eu sou o professor Diego Ataíde, professor da Escola Bíblica Dominical. Irmãos, não se esqueça de deixar o seu comentário, dar a sua curtida e o que é de fundamental importância, se inscreva no canal. Se inscreva no canal porque você vai estar nos incentivando a continuar com essa ideia. Não deixe essa ideia morrer, porque ela é bênção para a sua vida, é bênção para a minha vida e com certeza nós estamos juntos alcançando muitas almas. Amém? Então vamos à aula. Bloco 3 da nossa lição. Cura do cego de nascença. Então, Jesus ainda estava em Jerusalém. Ao caminhar, ele vê um homem cego de nascença. Irmãos, esse versículo aqui, esse começo, esse 9:1 aqui, ele já nos define de forma introdutória o cenário para o que vai acontecer. Dois personagens principais aqui atraem toda a atenção, que é um mendigo cego de nascença e Jesus que passava pela estrada. Olha só de introdução a gente já vai ver que esse cenário ele já ilustra aqui, já tipifica o brilho da luz nas trevas. E também ele também ilustra que o nosso encontro com Cristo torna-se uma oportunidade para o início de uma nova vida, o início de uma nova caminhada. Então, sem Cristo andamos na escuridão, andamos nas trevas. Agora, quando o homem se encontra verdadeiramente com Cristo, ele passa a andar na luz, ele passa a ter a luz do Evangelho resplandecendo na sua vida. Se andarmos na luz, assim como ele na luz está, é isso que a Bíblia nos ensina. Amém? Então vamos lá. Olha só, nos evangelhos esse é o único milagre relatado no qual se diz que alguém sofria desde o seu nascimento. Mais um ponto aqui de exclusividade do evangelho de João. Esse é um dos milagres mais bem documentados na Escritura. Por quê, irmãos? Porque, olha, os vizinhos, os pais e os opositores ali, os escribas, os fariseus, todo mundo que se opunha ao ministério de Cristo, eles admitiram que de fato o homem era cego de nascença e agora ele estava enxergando. Não teve como negar. Amém? Então, item 1. Uma pergunta perturbadora. Veja bem, ao verem um homem cego, os discípulos que aí aparecem aqui nesse momento, eles lhe sacaram uma pergunta perturbadora, ou seja, uma pergunta que não cabia. Olha só, mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que esse nascesse cego? Veja bem, isso nos diz que os discípulos eles estavam presentes, embora a pergunta que eles fizeram não tinha muita ligação com o que eles estavam vivendo, com o que eles estavam aprendendo. Eles aparecem aqui apenas o quê? Como espectadores do cenário que tá se configurando para acontecer. Então, quem pecou? Os pais ou foi ele? Então essa pergunta ela vai refletir ali uma crença judaica da época que não é registrado na Escritura, mas a gente por pesquisa a gente encontra que essa crença, os judeus da época eles acreditavam que os pecados dos pais eles são castigados nos filhos. Eles também sugerem que o ponto de vista mantido por alguns que era possível que o homem tivesse pecado ainda no útero de sua mãe, ou então que ainda é pior ainda, que é numa existência anterior. Isso são só crenças, são só especulações. Cristo nos mostra que não é nada disso, pelo contrário. Certo? Então essas especulações das literaturas judaicas elas estão erradas. Lembra-se de Jó? Olha só, em vez de buscar uma solução para o problema alheio, eles queriam especular. Queriam o quê? Queriam pensar, queriam ficar filosofando. Qual a origem do mal? Não foi assim com Jó? Os amigos de Jó, a esposa, colocaram a culpa em Jó. Falaram, Jó, tu pecaste contra Deus.
Jó, tu pecaste contra Deus, a culpa é tua, tu és um homem mau. Na verdade, tu nos enganou até hoje, porque você transpareceu uma coisa e é outra. E aí Jó, com sua paciência e sabedoria, conseguiu ali conduzir a conversa e conseguiu mostrar que, na verdade, ele não havia pecado, que aquele mal estava vindo sobre ele por permissão divina, por soberania de Deus, e que ele era inocente naquele episódio. Então, olha, no tempo de Jesus, esse tipo de raciocínio ainda prevalecia. E é claro, né, obviamente, que Jesus, ele, reprovou com ênfase. Reprovou essa ênfase exagerada aí, reprovou essa conduta aí. Então, aí cabe lembrar aqui que, olha só, tanto o mendigo, tanto o cego como os seus pais, na verdade, se você for analisar, eles eram vítimas da sociedade, porque eles tinham um filho cego, que nasceu cego, e aí o que acontece? Aquele preconceito, eles eram já pré-julgados. Olha só, vocês são pecadores, vocês têm um pecado em oculto, por isso que o filho de vocês nasceu cego. Você já imaginou isso? Eles sofriam até o presente momento, eles sofriam com essas especulações, com essas acusações. E agora vem uma resposta esclarecedora. Jesus responde, claro, né, irmãos? Olha só, nem o homem pecou, nem os seus pais, mas ele nasceu cego para que se manifestassem as obras de Deus. Olha só, o comentarista nos chama a atenção que, olha, o sofrimento alheio, ele não deve ser alvo de especulações, e sim de uma ação misericordiosa. Então isso nos serve de exemplo, irmãos, quando nos deparamos com um irmão ou uma irmã passando por um momento de sofrimento, por um momento de prova, tribulação, angústia. Não nos cabe julgar por que esse irmão, essa irmã está passando por essa situação. O que nos cabe como corpo de Cristo é chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, e tomar aquele problema, vamos dizer assim, tomar aquele sofrimento para nós também, e no que tiver a nosso alcance, está ajudando os nossos irmãos, está ajudando em oração, ajudando em todas as formas. Afinal, nós somos um corpo só. Então não faz sentido, se a minha mão está doente, o corpo todo vai sofrer. Não apenas a mão, mas o corpo todo vai padecer. Então vamos à frente. É claro que Jesus não estava com isso insinuando haver pessoas sem pecado, nem induzindo os discípulos a crer que todo sofrimento é resultado de pecado imediato, como a gente já comentou. Também Jesus não estava afirmando que aquele homem havia... Olha só, isso aqui é importante. Também Jesus não estava afirmando que aquele homem havia nascido cego especificamente, ou seja, só para naquele dia Cristo fizesse um milagre na vida dele. Não foi assim. Olha só, esse versículo fala assim, mas foi assim, o versículo 3, mas foi assim para que se manifestasse nele a obra de Deus. Que na verdade poderia ser traduzido de uma melhor forma assim, olha, mas isto veio a acontecer para que a obra de Deus possa se manifestar nele. Olha, Deus não deve ser considerado culpado da causa daquela enfermidade. Os pecados e os sofrimentos do homem, Deus não é culpado. Antes de tudo, o homem, o homem é pecador, ele é orgulhoso, ele é terrível e de dificuldade extrema. Então, quando Adão peca, a corrupção humana ela se torna generalizada em todas as áreas, é geral. Então, o homem passou a morrer, isso é óbvio, o homem passou a morrer e o seu corpo passou a morrer. Então, ele nasceu com uma deformidade no corpo por conta que não somos perfeitos. Então, o mais óbvio é que o homem sem Cristo é o espelho de Adão, caído nos seus delitos e pecados. Agora, quando esse homem que está caído, ele se encontra com Deus, ele é resgatado. Então aí ele não passa mais a produzir a imagem de Adão, que antes era o homem morto. Agora ele passa
a refletir a imagem do homem vivo, da própria vida, que é Jesus Cristo. Então, olha só, o homem nasceu doente. Doente por quê? Por causa da corrupção do gênero humano, o pecado passado de Adão até hoje. O homem sem Cristo morre, o homem sem Cristo é doente, o homem sem Cristo já está condenado. A partir do momento que ele se encontra com Cristo, há um novo nascimento e ele passa a ser um novo homem, uma nova pessoa, uma nova criatura. Então, o ponto-chave aqui é justamente esse, o resgate do homem por Cristo, glorificando a Deus. F. Bruce, na mesma linha de pensamento, diz que isso não significa que Deus intencionalmente fez a criança nascer cega para depois de muitos anos revelar a sua glória, tirando-lhe a cegueira. Isso daí seria até atribuir maldade a Deus, né, irmãos? Olha, pensa assim também seria uma afronta ao caráter de Deus, porque Deus ele não age dessa forma. Deus é amor. O sentido é que Deus é soberano sobre a infelicidade da cegueira da criança e que quando ele se tornou adulta, o fez recuperar a vista a fim de que visse a glória de Deus na face de Cristo. Olha só, Jesus confirma a sua declaração dizendo que as obras do Pai devem ser feitas enquanto é dia, ou seja, que deve ser feita com presteza e urgência, pois haverá um tempo, quando a noite chegar, que não será mais possível fazê-las. Cabe lembrar, irmãos, que para a gente, para nós que somos cristãos, sempre vai ser dia. Em nenhum momento nós devemos cessar de fazer a obra de Deus, fazer a vontade daquele que nos enviou. Assim como Cristo diz, olha, convém que eu faça a obra de quem? Daquele que me enviou, enquanto é dia. Porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E há alguns textos, olha só, aqui Jesus ele começa a confrontar mais ainda. Nós devemos trabalhar, Então, trabalhar ou não trabalhar? Ser a luz do mundo ou continuar cego? Coloca sempre essa visão de dualidade. A cegueira, a visão. A luz, as trevas. A cegueira espiritual, a visão espiritual. A obra de Deus ou a obra de homens? Olha só, a obra de Deus ela é para a luz de todos. E como eu falei, para o crente sempre será dia. O interessante, irmãos, é que Cristo aqui, ele tipifica mais uma vez a sua missão, porque ele está próximo ao quê? Ao tanque de Siloé, não é isso? Ele manda que o cego vá se lavar no tanque de Siloé. E Siloé quer dizer o quê? Quer dizer enviado. Então Cristo ele diz assim, olha, até o nome do tanque está apontando para mim, que eu sou o enviado que trouxe a luz ao mundo. Um milagre inédito. Esse milagre é inédito na história. Não havia nenhum registro de um cego de nascença tivesse sido curado. Foi um ato de criação. Criar algo que não existia. Cura de Jesus, olha só, algo que não existia. Cada cura de Jesus tinha um procedimento diferente. Ele nunca tratou as pessoas como apenas uma massa. Aí cabe nos lembrar que Jesus ele não tem forma de trabalhar, não é uma forma, não é uma receita pronta. E sim, ele trabalha de várias formas. Não importa a situação, ou então se achar, não, desse jeito aqui Deus não vai me alcançar. Na verdade não, ele é soberano. Então aqui ele trabalhou de uma maneira inédita novamente, que ele quer com barro, a saliva e o tanque enviado lá que tipifica ele, que é o tanque de Siloé. Então, olha, nesse caso, Jesus usou um método aparentemente estranho. A cura do homem, ele cuspiu na terra, fez um lodo com saliva, passou a terra molhada nos olhos do cego, e Jesus desafiou a crer em sua palavra e depois o milagre ocorreu.
Por quê? Porque ele desafiou, que simples, ele disse, olha, vai lá e te lava na água que está lá no tanque de Siloé. E aí o homem teve que caminhar crendo que ele teria que se lavar em Siloé para que ele fosse curado daquela enfermidade. Sabe, irmãos, tem aqui essa parte aqui do barro, dessa saliva, ele causa algumas repercussões, porque tentam se entender o porquê que Jesus pegou o barro, porquê que Jesus usou a saliva. Um teólogo Irineu, ele fala assim que aquilo que o Criador, que é a palavra de Deus, tinha deixado de formar no útero, ele então forneceu em público. Nós não somos barro, nós somos feitos de barro, não fomos feitos por Deus, moldados ali no barro. Então ele tipifica ali, olha, faltou alguma coisa no barro aqui por conta da deformidade do homem. Então ele foi lá e criou os olhos, no caso, para que fosse dada a visão. Claro que isso é só uma conjectura aqui de Irineu. Amém? Então, olha, o homem cego é visto, então permanecerá... Desculpe, irmão. Um homem cego é visto, ou então permanecerá na escuridão. Algumas pessoas que ou Jesus enxerga, ou então ficarão esquecidas, marginalizadas, cobertas pelo manto escuro das trevas. Veja bem, quando eu falei que o ponto principal aqui do texto é resgatar o pecador, Jesus ele se apresenta para resgatar esse homem que estava em trevas. Então, a partir daquele momento, esse homem nasceu novamente, ele foi resgatado, foi recuperado, e aí ele passa a ser uma nova criatura, e agora ele passa a dar um testemunho muito maior, que com sua vida ele está pregando o evangelho, está pregando a grandeza de Deus, e está pregando justamente isso, que antes ele não tinha luz, não via nada, e agora ele consegue ver. Ele está dizendo que ele saiu das trevas para a luz. E evidente também que ao receber a visão, esse homem ele foi para onde? Ele foi direto para sua casa. E aí já começa a contagiar sua família, porque desde a nascença ele era cego. E agora ele passou a ver. Então, com certeza, seus vizinhos, parentes, os fariseus, os judeus também que o conheciam, tiveram que assumir que ele era cego de nascença e agora vê. Somente, irmão, somente Jesus faz um milagre dessa grandeza aí, que é tirar o homem, curar o homem, dar a luz ao homem e resgatar o homem, religar o homem a Deus. Olha só que coisa linda. É isso que acontece quando nós nos convertemos. Nós não víamos, nós andávamos nas trevas, nós apenas achávamos que éramos alguma coisa, mas na verdade nós estávamos esquecidos, nossos delitos, nossos pecados separados de Deus. A partir do momento que temos um encontro com Deus, aí os nossos olhos são abertos e nós podemos enxergar, podemos ver a luz que é Jesus Cristo. Como eu falei, se andarmos na luz, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aqui nós vamos entrar aqui na aplicação pessoal da nossa lição, lembrando que não é uma conclusão, porque a lição nós não vamos finalizar, pelo contrário, ela está apenas começando. Então, aplicação para a nossa vida. Olha, o nosso papel é perdoar e ajudar quem precisa ao invés de julgar. Acusar ou procurar explicação para tudo. Quando alguém está sofrendo, é momento de ajudar e não de procurar razões para acusar essa pessoa ou a tentar achar motivo. Não. É tempo de aplicarmos o que aprendemos e vivermos o amor de Cristo. Amém? Aqui chegamos ao fim, esse é o terceiro bloco, o último bloco da lição de número 7. Chegamos ao fim dela. Quero ressaltar aqui, irmãos, de novo, olha, nosso canal, esse canal ele foi feito com única exclusividade
para abençoar as suas vidas, abençoar a minha vida, abençoar a sua vida. Você que é professor, você que é aluno, você que estuda a Bíblia, você que é apaixonado, você que ama o Evangelho, ama as Escrituras, ele foi criado com essa intenção. Por isso eu venho te pedir, não deixe essa ideia morrer. Nos incentive, se inscreva aí no canal, deixe sua mensagem. Se você achou interessante essa apresentação aqui em PowerPoint, entre em contato com a gente, que a gente pode disponibilizar para você, tá bem? Para você estar passando aí na sua aula no domingo de manhã, na sua congregação, na sua igreja, na sua célula, no seu trabalho, onde você tiver esse chamado. Então, eu sou o professor Diego Ataíde, sou professor da Escola Dominical. E vem para EBD, não fique em casa dormindo domingo de manhã não, vem para EBD.